É isso aí, pessoal. Mais uma vez o podcast Sem Fronteiras no ar, agradecendo toda a família Sete Ondas por mais esse podcast mais que especial no dia de hoje. Agradecendo aos nossos parceiros, a Megfones, tudo para o seu iPhone. Telefone 91-268-4350 ou pelo Instagram, @saulo_iPhones. Complexo Bom Lugar, quilômetro 68 da Castelo Branco, supermercado, posto de gasolina, troca de óleo, loja de conveniência e restaurante. A Casa Pena Branca, na Avenida Maria Luísa Americana, número 2008. Casa Pena Vermelha, Rua Doutor Luiz Ares, número 1600. A Cultsec Segurança da Informação, www.cultsec.com.br e no Instagram, @cultsec_ no final. Mercado da Família, Rua Morumbixaba, número 478. E o CNA Perdizes, Avenida Francisco Matarazzo, número 358, em frente ao Parque da Água Branca. Gente, eu gostaria de agradecer a todos que estiveram na festa do seu Tranca-Rua sábado. Desculpa se a gente não conseguiu atender alguém à altura. Estava muito lotado, muita gente, muito convidados. A festa foi até a madrugada, teve pessoas que não conseguiram, inclusive, passar nas consultas. Mas em janeiro a gente está de volta e a gente agradece a todos que estiveram presentes. Céu, mais um podcast especial. Melhor ficou agora pro final, né? Sim. Eu quero agradecer também a família Sete Ondas. Lembrando que esse é o último podcast do ano. Sim, né? Vamos sim. fechar com chave de ouro. Então, agradecer por esse ano de podcast, por quem tem assistido a gente e compartilhado. Lembrar de compartilhar e curtir, que é muito importante pra gente. Estamos quase 200 mil, né? Batendo já 200 mil seguidores. Obrigado aí 200 mil seguidores. pela marca, né, no Instagram. Em 6 meses de podcast, 200 mil seguidores. 6 meses. Muito obrigado a todos. Então vamos apresentar nossos convidados, né? Hoje um especial de Candomblé que todo mundo pediu. Trouxemos as 3 nações, convidados babalorixás patenteados, com pedigree, com história, com família, com sangue, né? São pessoas que não foram, não caíram de paraquedas na religião, estudaram a religião a fundo, foram feitos, tem tradição dentro do Candomblé. Então eu gostaria, primeiramente, agradecer ao pai França do Kabila, que teve essa coordenação por trás desse podcast de hoje. E, pai França, muito obrigado pela presença. Apresente os nossos convidados, o senhor que vai ser o intermediador hoje, né? E depois a gente vai falar um pouquinho da história de cada um, da casa de cada um, da nação de cada um, falar um pouco de Candomblé. Sejam todos bem-vindos. Eu que agradeço, meu querido Ronald. Que são pessoas muito queridas e poder participar desse podcast é um grande privilégio, é uma grande festa da religião de matriz africana, a grande religião de matriz africana afro-brasileira, né? Porque nós pudemos reunir aqui as 3 nações matriciais, a nação Jeje, representada pelo pai Márcio, a religião Quetu, chamada também de Nagô, com o pai Ribamar de Xangô, e a nação Congo-Angola, com o pai Dario, um Cocimuã. Coci não, Coci significa ignorante, por favor, gente. Um Coci, que é a divindade das guerras e dos caminhos abertos. E é um grande prazer, então, estar aqui. Eu sou o Tata Zezinho França do Kabila e vamos fazer um programa maravilhoso. E o senhor que também é cientista religioso e antropólogo, né? Eu sou teólogo pela Universidade Mackenzie e sou historiador pela USP, sou mestre em antropologia pela USP também e doutor em antropologia pela Universidade Aix-Provence em Marseille, na França. Então hoje, pessoal... Assim, ou seja, todas as minhas monografias e toda a minha livre docência é feita em cima da ciência da religião e especialização em religião de matriz africana. Então hoje, pessoal, nós vamos ter
aula, tá? Não vai ser só uma entrevista, né? Porque nós temos aqui a representação maior do Candomblé, que são as 3 nações. Isso. Né? Então nós vamos falar primeiramente de qual nação e qual convidado. Vamos falar da mais antiga, né? Então vamos assim, então. Fique à vontade. Agora é difícil dizer qual é a mais antiga. Porque a primeira casa é a casa de Alaquetu, que é a casa de Iliaxé e Anaçoca. Mas a primeira manifestação de culto organizado é a culto de Jeje, que é feito a partir da Cachoeira de São Félix, que quando eles se separaram, eles fizeram o primeiro culto ali, antes ainda do Iliaxé e Anaçoca. Mas a primeira nação representada no Brasil são os Bantus, que chegaram aqui por volta de 1578. E o primeiro culto Bantu a gente tem registro em 1637, que é o que nós vamos chamar de Calundu. E então, a mais antiga acaba sendo, por manifestação, a religião, o culto Congo-Angola, apesar de ser a última casa a ser aberta. A última casa das 3 nações a ser aberta, sendo a primeira, é a casa de Tombesi, que é a casa de Maria Neném, a casa chamada Casa Espírita de Razão e Fé, de Maria Genoveva, que é Maria Neném, que, por acaso, também é a raiz do nosso representado hoje, que é o nosso querido Pai Dario Nkosi-Muan. Então, nós vamos começar com o Pai Nkosi-Muan, porque ele representa a nação mais antiga do Brasil. Primeiro, agradecer ao podcast Sem Fronteiras pelo espaço que está dando para a gente falar um pouquinho da religião, que muita gente fala que tem preconceito, tem muito preconceito ainda, e muitas vezes a ignorância do pessoal em termos de conhecer. Sim, sim. Meu nome de batismo é Dario Medeiros, e minha digina é Nkosi-Muan, porque no Candomblé Banto Angola, a gente tem uma digina, um nome dentro do santo. Sim. E no qual é Nkosi-Muan. Existem 3 nomes dentro da nossa nação. É o Oruncó, que seria o nome do santo na feitura. Tem o Ilá, que é quando o santo solta o nome. E também a digina, que seria a pessoa física. Sobre Maria Genoveva, Maria Neném, Tuenda de Zambiapongo, ela foi feita por um escravo liberto, em 1850, no qual ela foi fundado a Casa Tombesi, a primeira casa. Eu sou Tombesi trineto, né, porque Tuenda de Zambiapongo seria a matriarca, logo depois veio aqui Zunguirá, que fez a Tombesi filho, depois veio a Mameto Mucalê, que é Tombesi neto, meu pai, que é Tombesi bisneto, que é Aidan Sileuá, todo mundo conhece como Pai Naldo, ou Caboclo Gentileiro. Sim, sim. E eu sou Tombesi trineto, no qual eu tenho uma casa aqui no Embu das Artes, né, na Rua Ópera 235, e a gente tenta manter as tradições o máximo possível. Hoje a gente tem muita dificuldade das tradições continuar a ser feita. Por quê? Internet, a modernidade, né? Todo mundo, ninguém quer passar os 21 dias no Roncó, não tem uma arrumaria, que a gente faz a arrumaria depois. Não tem várias coisas. A quitanda, né? E como que era a gente? O recolhimento do Muzenza, que seria um iniciado, ele passa por 21 dias. No 22º dia a gente faz uma quitanda para ele, no qual dá a digina, e no 23º dia a gente faz uma romaria até a igreja, quebrando todas as quisilas. O que é quisila? São tudo aquilo que fazem mal, ou senão a pessoa não pode fazer e tudo, a gente vai quebrando para ela poder seguir a vida normal na sociedade. Eu vou pedir para os senhores sempre estar explicando os termos, porque dentro desses 200 mil seguidores que estão inscritos, né, a gente tem gente que conhece um pouco da religião e gente que não sabe
Não. Absolutamente nada. A palavra Kizila Só vou pedir esse vem favor de pro Inki senhor. Inzila. Inki Inzila, que é muito relacionado à divindade Inzila, que é ela que dá as proibições. Então a gente vai pedindo o que a gente chama de Maleme para Inzila. Inki Inzila, me permita, o Maleme. Você vai pedindo permissão durante 1 ano depois da iniciação. Você vai fazendo essas quebras periodicamente. A última Inzila é quebrada na obrigação, no pagamento da obrigação de 1 ano, que é a última de todas. Então você vai quebrando essas Inzilas, essas licenças para Inzila, ou Gila, que é única, uma das 3 únicas divindades que são representativas nas 3 nações. No Queto é chamado de Exu, no Jeje ele é chamado de Eleguá ou Eleguibara, e no Angola ele é chamado de Pambo Ungila ou Pambo Unzila ou Aluvaiá, Mavambo, depende da atribuição dele. Então vai pedindo essas licenças e quebrando essas resistências de Inzila depois da iniciação, e isso dura 1 ano, até o pagamento da primeira obrigação. Aí se cumpre a primeira Inzila. E essas Inzilas vão se completar depois nos pagamentos das outras obrigações, 3, 5 e por final em 7. Quando esse Monachicola, no caso da Angola, que é o iniciando, ele ainda é iniciando até os 7 anos. Ele não acabou a sua iniciação. A iniciação acaba nos 7 anos, isso acontece nas 3 nações, quando na Angola ele vai receber uma obrigação chamada Cuia. No Jeje ele vai receber a obrigação chamada DK. E no Quetu vai ser o do IG, e aí os direitos é chamado de Oye. Tá certo. Pai, por favor. Então, o Pai França vai fazendo essas intervenções, tá? Mas vamos continuar, porque nós vamos falar das 3 nações ainda, né? Sobre a quebra de Quizilas. A primeira quebra é quando ele sai do Hong Kong. E de acordo com como ele saiu, se ele saiu como Muzenza, que no Queto chama de Iaú, existe 3 meses e 7 dias, aí quebram algumas Quizilas também, e depois, com 1 ano, quebra o restante das Quizilas. Algumas Quizilas continuam perpétuas até... Perpétuas não, com 7 anos para, que é o peixe de couro, algumas coisas que a gente não pode mexer hoje em dia. Sim. Pai, eu já fui do Candomblé por um tempinho depois de eu ir para Umbanda Nagô. É verdade que caranguejo é Kizila para sempre? Para as 3 nações. E por quê, pai? Bem, existem alguns itãs. A primeira é por causa de insumbo, cavungo. Um talambu, né? Mutalambu. O que é Itã, para quem está em casa? Itã seriam lendas. Sim. Né? E sobre o Itã, é por causa dos caranguejos terem problemas com ele em relação a quando ele foi achado na praia, né? Pela mãe Iemonjá, ou senão Caiá com a gente, conforme for. Que seria até mais fácil no Queto contar um pouquinho sobre esse Itã. Mas é uma Kizila nossa e a gente não come mais caranguejo. Tá certo. Existe uma outra Kizila, é porque ele não anda para frente. Ele anda para os anda lados, pelo lado ou para trás. Pai França, agora vamos apresentar um pouquinho. Depois nós vamos se aprofundar mais, né? Isso é só uma apresentação, né, de cada linha. Depois nós vamos aprofundar um pouco mais nos assuntos de cada nação. Qual seria a nação agora? Por fator antiguidade de chegada no Brasil, vamos para o Alaquetu, que é a nação Nagô, né, que chegou antes dos Jejes. Os Jejes foram os últimos a chegar. Os Nagôs chegaram no Brasil numa segunda leva de capturas. Para isso a gente tem que separar um pouco. Os primeiros escravos que chegaram no Brasil por volta de 1575 chegaram por venda direta. Eles eram agricultores, eram os bantus. Eles foram vendidos, assim, o rei do rei do Congo vendeu esses escravos
achando que era uma escravatura institucional como já existia lá, que as pessoas se vendiam por um tempo, depois voltavam para a tribo, se vendia para pagar dívida, e aí eles foram enganados. Na segunda leva, vieram os iorubanos. Por quê? Primeiro, porque precisava de mão de obra especializada e os iorubanos tinham. E segundo, eles eram prisioneiros de guerra. Então se fazia guerras, e isso foi muito patrocinado pelo reino do Mali, o reino do Dahomey, que fazia guerras com os iorubanos para prender aquelas pessoas e vendiam como escravos de guerra, como prisioneiros de guerra para o Brasil. Então, esses especialistas que vieram para cá, agricultores, ourives, etc., lavradores, foram os iorubanos, os nagôs. Então, vamos lá para o Pai Ribamar, então, agora. Pai Ribamar, da linhagem Queto. Isso, nação Quetu. Seja muito bem-vindo, viu, pai? Muito obrigado, boa noite a todos, a bênção de todos. Benoi, Mumoyoji, enfim. Não sabe. E qual era a pergunta que me fugiu? Não, o senhor falar primeiro de você, da sua nação. Falar do senhor e da nação Queto. Meu nome é Ribamar Amaral, sou iniciado na nação Quetu em 1997. Eu passei primeiro pela Umbanda, acho que a grande maioria passou pela Umbanda, né? Eu passei pela Umbanda, que eu falo que... saudade. Então voltaria, mas eu tenho saudade. Foi na Umbanda que eu me encontrei como um tudo, né? Lá dentro nós tínhamos um grupo de estudo e nós íamos, na época tinha os sebos, aquela biblioteca grande que tinha na 23 de maio ali, eu esqueci o nome. 23 de maio? Descendo a 23 de maio, foi do lado direito ali, esqueci o nome dessa biblioteca. Enfim, e aquilo me despertou, a gente ia para fazer estudos sobre a Umbanda, e aí eu comecei a conhecer coisas do Candomblé Quetu. E lá dentro, né, tinha uns discos de vinil, que era Rum aos Orixás, que era só de toques. E aquilo, porque na Umbanda, não existe ogã, existe curimbeiro, né, que você toca e você incorpora, e eu tocava na Umbanda, fiz conservatório de música, então quando eu escutei aquele disco, me apaixonei. E aí foi onde eu comecei, em 1988, 87, a me aprofundar os estudos sobre a nação Queto, sobre os povos, na diáspora, né, onde foi surgindo o Candomblé, onde eles tentaram fazer o primeiro Candomberê, que era o local de culto, né, que depois virou Candomblé. E foi ali na Barroquinha. E ali foi por alguns meses, inclusive uma das pessoas que estavam à frente era um homem do Orixá Oti, né? Isso tem estudo, sim. Né? E não deu certo. Né? Mesmo Bomboche Obitipu e Ocarandê tendo libertado as princesas, foi quando compraram ali o terreno, né, uma parte, e ali fundaram o Engenho Velho da Casa Branca, que de lá saiu para São Gonçalo ao Poafonjá, e posteriormente o Yanassô. Aí vou esquecer o nome. Ele acha que Yanassocá é a própria Engenho Velho. Engenho Velho, que nasceu o Cantuá. Eu não vou lembrar o nome porque vem como associação, né? Então, foi as 3 primeiras casas matrizes, né, que surgiram da nação Queto, que as pessoas ainda confirmam dizer que são puros. Entendi. Não. Então, a nação Queto, mas eles nunca deixaram de homenagear os donos, verdadeiro dono da terra, que são os caboclos. Entendi. E deixa eu fazer uma pergunta que não está no roteiro, mas é que eu lembrei agora. Uma vez, vocês podem me responder até com mais certeza, porque aqui a gente, além de Babalorixá, nós temos estudiosos da religião também, né? É verdade, isso foi me falado, eu não sei, fazendo uma pergunta, um questionamento, que a palavra candomblé só existe no Brasil? Não existe na África, nem na... Não, só no Brasil. É uma corruptela de 2 palavras, uma palavra caçange e uma palavra francesa, que nenhum das 2 línguas existe mais essas palavras. Entendi. A palavra candomblé aproxima-se de alguma coisa parecida com candomblerê ou candomblembê,
que significa festa. Entendi. Era uma Reunião. kizumba. Na candomblé Angola era chamado de kizumba. Entendi. No candomblé, entre os negros do Rio de Janeiro, era chamado de macumba. Entendi. Era macumba que era a festa, era aquela festa Macumba que eles carioca. faziam, que depois virou macumba carioca, que não tinha nenhum aspecto espiritual e religioso. Só foi encontrar esse aspecto religioso por volta de 1899, 98, 99, com a chegada do Cabula lá, que o Cabula veio do Espírito Santo, integrou a macumba carioca e levou um aspecto de religião ali para macumba carioca, que vai dar origem, então, ao Umbanda de Macumba. Entendi. Porque já existia a chamada Umbanda de Omolocô, que era um outro tipo de Umbanda, que era baseado no que era chamado de Baculo de Pemba, que era a invocação dos pretos velhos. Entendeu? E agora nós vamos... Ah! Meu pai, fala aqui. Pode falar. Aproveita e fala o que é Umbanda. Umbanda é um dos dois sacerdotes no culto Congo-Angola. Em África, existiam 2 sacerdotes no culto Congo-Angola, principalmente no culto Bakongo, tá? O culto Bakongo, ele trazia 2 sacerdotes. Os Kassanges também, só que com outros nomes, não vamos entrar, nos aprofundar nisso. Tinha o Kimbanda, ou também chamado de Kiumbanda. O Kimbanda era responsável o tratamento espiritual. Ele era como um babalorixá. Ele era aquele que cuidava do espírito. E o Umbanda, que cuidava da saúde. Então, assim, ele cuidava do mucutu. Mutu e cabeça, mucutu corpo. Então, ele cuidava da saúde física. Então, quando alguém tinha um problema de saúde, procurava o Umbanda. Quando tinha um problema espiritual, procurava o Kimbanda. Agora nós vamos para GGs. Jeje. Os Jejes Os Jejes chegaram no Brasil já no final do século XVIII. Vieram os primeiros. É bom lembrar que Jeje não é uma nação e nem é uma etnia. Jeje é uma palavra iorubana que significa estranho, esquisito, porque era o modo como os iorubanos chamavam os dahomeanos e os maleses, porque eram eles que caçavam os iorubanos para vender É isso. para as Américas. Verdade. Então, quando eles falavam Jeje Walibi, que falava, significa os Jejes dos estranhos estão chegando. Cuidado. Que interessante. Então, por isso que ele foi imortalizado essa palavra Jeje como esquisitos, estranhos, né? No meu livro, Achar os Caminhos do Pé Preto, quando eu falo dos Jejes, eu falo Jejes, esse povo estranho. Mas eles vêm do Dahomey, primeiramente, e depois eles vêm do Mali, e por fim eles vêm de uma região chamada Porto de Elmina. Então, todos que vieram de Elmina foram para o Maranhão. Os outros que vieram do Dahomey, do Mali e do reino da Senegâmbia foram para a Bahia e para Pernambuco e formaram 2 nações específicas, que é o Jeje-Marie e o Jeje-Modubi, ou Madumbi, também chamado. Então, nós estamos representando o Jeje-Marie, que teve sede aqui no Brasil, em Salvador, e depois ele partiu para Cachoeira de São Félix e Nazaré das Farinhas, mas também tem uma parte no Rio de Janeiro, que nós temos a mãe Rosina com a grande matriarca lá. Então, o pai Márcio de Badé, ele vai falar pra gente. Benoim, meu velho. Benoim Gange. Márcio, uma honra também, tá? Primeira Seja satisfação, muito bem-vindo. Satisfação a todos, boa noite a todos. Agradecer ao Sem Fronteiras pela oportunidade de esclarecer sobre o Jeje, né? Que realmente o que o Tata falou é isso aí. São os estranhos, até fala que são os sedentos de sangue, né? Tem esse tipo de palavreada assim, né? Uma gíria. Né? Então a culpa é deles. Mas assim, o Jeje ele é pequeno, ele não tem Fechado, uma extensão muito grande igual o Queto, né? Que hoje eu falo que o Brasil, praticamente o Queto, né? Ele tem uma ascensão bem à frente em relação ao Jeje. O Jeje começou com
Ludovina Pessoa, que expandiu o Jeje Marim, junto com o tio Charene, ou tio Charene, né, como alguns falam. E foi a Runci Messime que deu continuidade depois de Ludovina Pessoa, que nasceu daí a primeira casa, que é chamada de Roça de Cima. Sim. Né? E ali se cultuava... Em Salvador ainda, né? Se cultuava os voduns, né? E foi se formando essa roça. Com o passar do tempo, logo em seguida veio a Roça de Baixo, que é conhecido como a Roça do Ventura. O Sejarrundê, que hoje eu acredito que seja a mais tradicional. Eu não estou dizendo que ela é a primeira, porque se eu for pegar a primeira, nós vamos falar do Bogum. Mas o Bogum e o Sejarrundê foram uma das 3 casas que Ludovina ficou de abrir, só abriu 2, né? Isso. E por último, da onde vem a minha descendência, o Runtologi, da finada Gaiacu Luizinha. Né? O Jeje, qual é a diferença que tem das demais nações? O Jeje, ele tem aquela coisa que eu falo, o Jeje é chamado. Você é chamado para uma feitura. O Jeje precisa de espaço, ele precisa de árvore, que é chamado de atiçá. Né? Precisa de poço. Precisa de poço. Né? Se for um rio, ainda melhor, mas cidade grande é uma coisa complicada. As feituras antigamente no Jeje, logo no século passado, era 1 ano. Posteriormente ficou 6 meses. E hoje, 3 meses você está recolhido dentro e 3 meses fora. Esses 3 meses dentro do Rundeme. E os outros 3 meses é dentro da roça. Adoro essa palavra. Adoro essa palavra Rundeme. O pessoal usava tanto antigamente. E assim, né, papai, foi o que o Jeje ele teve de se adequar aos novos tempos. Hoje não tem condições de você chegar e colocar uma pessoa 3 meses dentro de uma roça e mais 3 meses ali com o cocrê, né, no pescoço. Essas roças matrizes mantêm essa tradição, tanto o Sejarrundê como o Runtologi mantém a tradição, mas assim, as demais casas, os descendentes, difícil, né? Posteriormente... Fora de Salvador é difícil. É verdade. Não, eu tive um problema muito sério para adequar o tempo. Hoje, uma feitura na minha casa, ela é 21 dias, mas os 3 meses de cocrê ainda se mantém. Meu pai, a gente precisa explicar o cocrê. O cocrê... Por quê? Porque a gente conhece essa figura aqui, que é uma figura Jeje, que é o Rungeve. O Rungeve não é um símbolo de poder, como existe nas nossas nações. Para o Jeje, o Rungeve é dado na feitura, porque isso aqui é de Bessem, é o símbolo de Bessem. Isso aqui é dado na feitura. O cocrê, ele é um quelê. Exato, papai. Ele é um quelê, que nós chamamos de uequelê, né? Então, o cocrê, ele é um símbolo do nascimento. Mas o Rungeve também é dado como símbolo de nascimento no Jeje. Nas nossas nações, no Queto e no Angola, isso aqui é só dado do IG ou na cuia. Na minha não tem. Né? Então agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos para as perguntas do Céu, que vai fazer a intervenção agora. Céu, eu queria que você fizesse uma pergunta para cada nação, para as pessoas que estão em casa, né, que têm interesse em saber um pouquinho da Angola. Pai, eu só queria se eu respondesse, a pronúncia certa é Quetu ou Queto, como todo mundo fala, Quetu, né? Tem Quetu, um acento, né? tem um Quetu. acento. Portanto que nós temos um Exu chamado Alaquetu, né? Certo. Mas se popularizou e ficou Queto. Queto, né? Então Angola, Quetu e Jeje Marim, é isso? Jeje Marim. Então nós vamos uma pergunta, aí depois nós vamos para a intervenção do Pai França no final,
E aí depois a gente volta para as perguntas, Segundo bloco. para minhas perguntas também. E por último, depois nós vamos ter a pergunta que o público fez na enquete. Ah, tá joia. E depois nós vamos dar as agendas dos pais, todas as informações dos terreiros, dos ilês, né? Tudo direitinho. Então vamos para a primeira rodada de perguntas. A bênção, paz, bênção, Abençoe. bênção aos mais velhos. Deus abençoe. Pai da nação de Angola. Peraí, tá bom? Onde? Gostaria de perguntar para o senhor, porque as pessoas que nos assistem, elas são leigas, né? A maioria das pessoas, elas não são letradas na religião, né? Então, como que funciona a iniciação, pai? O que é a iniciação na nação do senhor? Primeiro, uma pessoa vai procurar um terreiro de candomblé em busca de alguma coisa. Ele é o simpatizante, quer conhecer essas coisas. A iniciação se faz a partir do momento que realmente a pessoa está entrando para dentro da religião. Como é feita a iniciação? Você recolhe uma pessoa, né, faz todos os ebós, explicando o que é ebó. Na verdade, a limpeza da pessoa para poder entrar dentro da nossa camarinha. Não chama roncó como chama camarim. Acaba, por similaridade, o pessoal acaba falando roncó. Igual Ogum seria encosse dentro O pessoal acaba fazendo um certo tipo de sincretismo em cima disso. Ogum é São Jorge, que é também encosse. Xangô é Zaze e Então, também teria assim, camarinha para os Angolas, um Daime para os Jejes e Roncó para os Quetus. Então, a partir do momento que ela entra lá dentro, ela fica 21 dias, a pessoa que acaba recebendo o santo. Os 14 primeiros dias é reza o tempo todo. É o momento que ela vai se desprender da vida fora. E a partir daqui, na última semana, a gente acaba colocando todos os fundamentos nela. Por que raspar? Na verdade, é um renascimento que tem. Por que receber todos os fundamentos? Ela está nascendo de novo no momento. Então, a iniciação é aquele momento que você desprende da vida social e começa a conhecer o santo. É até interessante eu falar que quando eu fiz o santo, eu comecei a descobrir que eu dava muita bola para quem não merecia e muita gente que a gente dava, desprezava, são realmente os verdadeiros amigos. Você começa a ter caminhos, né? Então a gente vai por todos os inquices, né? Começando com a Luvaiá, o Pambugila e tudo, e significa caminho e movimento. Então a gente começa por ele, tendo os caminhos e depois vai pegando todos os outros santos. Perfeito, pai. Muito obrigada. Quetu, vamos lá. A mesma coisa, né? Toda pessoa que vai buscar uma orientação e que tem dentro do caminho dela fazer a sua iniciação, né? Ela passa por algum tempo, enfim, também passa por ebós, né? Também são 21 dias, pai? Isso. Que são as limpezas espirituais, onde elas vão fazendo essa renovação, né? Através dos ebós. É uma alquimia, né? De alguns tipos de comida que é passado nas pessoas para poder trazer a pureza e o equilíbrio. Então tem cachoeira, tem estrada, tem alguns lugares. E ali vai passando, por cada dia tem um ritual. Por isso que ela tem que ter esses 21 dias de descanso. Tem dias que tem 2, 3, né? Então nós temos algumas coisas, fazemos a fechou, fazemos Itá, fazemos GG. E quando a pessoa ela faz esse renascimento, né, que também tira o cabelo, né? E se vocês perceberem, quando vai fazer uma autópsia não, quando vai, depois de 3 anos que uma pessoa morre, faz uma exumação. A única coisa que sobra do corpo é o osso e o cabelo. E o dente. Faz parte dos ossos, né? Tá na cara. Então, o cabelo é uma das coisas que tem muito carrego. E é uma coisa que traz muita vaidade.
né? Então, tanto o homem quanto a mulher, né? Eu não posso falar muito isso porque eu perdi cedo. Mas quando você se desprende da vaidade, nós acreditamos que antes de vir à Terra, tá? Nós fazemos um pacto com o Olodumare. Quem é o Olodumare? É Deus. É o nome, né? É Yorubá. E ali nós temos uma testemunha que chama-se Exu Onibodê. Exu, ao contrário que muitas pessoas possam achar, que seria o diabo, né? Que foi sincretizado. Exu é o mensageiro dos orixás e de Olodumare, de Deus. É o orixá da organização e dos caminhos. Exu ele vive num plano mais terrestre, mesmo ele tendo acesso ao Orum, ao céu. Exu é muito brincalhão. Então nós temos que saber o que a gente fala, o que a gente promete a Exu. Eu não acredito em orixá assassino, eu não acredito em orixá que te cobra. Não, a minha fé não acredita nisso. Mas acreditamos no orixá justo. E Exu é um orixá justo. Se eu prometi, se eu quis vir para a Terra, prometi ao Olodumare que eu viria fazer tal coisa e eu não fizer, Exu ele vai, opa, ó, acorda. Quando nós fazemos essa iniciação, na verdade nós estamos morrendo no plano espiritual, não no cronológico, no plano espiritual, para poder alcançar algo que nós precisamos e prometemos ao Olodumare. E aí, quando nós fazemos essa iniciação, passamos por todos os ritos, né? Nós nos renascemos, por isso que nós temos o Orum Có, né? Orum, né? O céu, Có, aquele grito, o grito do céu, um nome, para representar os nossos ancestrais antepassados. E ali a gente começa a ter os aprendizados da religiosidade, passando por obrigação de 1 ano. Obrigação é um nome muito forte, né? Ninguém é obrigado a nada. São ritos, né? De 1 ano, de 3 e 7. Certo. E chamados de Iaô. Ao chegar aos 7 anos, né? Como o pai falou, a gente recebe o Oiê. Mas nem todo mundo nasceu para ser Babalorixá e Alorixá. Então, as pessoas ali naquele Oiê vão se agregando para ajudar a casa. Então é chamado de cargos, né? Só que nós não deixamos de ser Iaô. Podemos ter 50, 60, 70, 80, 100 anos de iniciado, seremos sempre Iaô, até a gente voltar para o Intulá. O Intulá é o lugar onde o espírito continua vivendo. Perfeito. Eu não sei se eu falei demais, mas... Perfeito, pai. Eu queria fazer uma outra pergunta para o pai. Pai, não sei se é a mesma coisa, né? A iniciação, e se o senhor puder explicar também, mas queria acrescentar sobre o que seriam a abertura de curas dentro de uma iniciação. Tá. O Jeje, a iniciação dele, tem uma proximidade com a Angola. Ela tem uma aproximação com a Angola. Já diferencia um pouco do Quito. Primeiro, é preciso que você esteja frequentando a roça por um período e a cada Dorozan são festas. A cada Dorozan, aquela pessoa vai estar ali participando, ela vai ter um desmaio, uma coisa súbita ali, então já está indicando uma feitura dela. Não necessariamente tem que fazer. O Bolonã, né? Aí, vamos lá. Organizou-se o dia que aquela pessoa vai para a roça, que é a roça grande, é chamada de Rumpami, no Queto é o Ilê, e no Jeje é o Rumpami. Inzo. É o Inzo. Tá. Vai para o Rumpami, os ogãs vão estar postos em cima dos atabaques, Rumpi e Lé, e vão fazer um Adarum, que é um toque cadenciado, um toque de guerra, e esses abiãs, os ruretês, o abiã do Queto, o ruretê do Jeje, eles saem em volta dos atiçá, que são as árvores. É aonde vai acontecer o Bolonã, o popular Bolonã, que no Jeje é chamado de Runciô, Runtio. Tá entendendo? Que aquilo ali é uma morte. O Vodum matou a pessoa ali. E ela passa por antigamente 3 dias, hoje algumas horas, no pé daquela árvore. Suponhamos que tem 5 pessoas recolhidas. Desses 5, naquele período
da determinado horário, aquela pessoa acordar, ela não entra para a feitura. Só fica aquele que está bolado, aquele que está no Runciô. A partir daí, os ogãs encarrega de levar a pessoa para o Sabagi. Não pro Ronaldo. Não, Sabagi o ainda. Sabagi. Não entra No Sabagi, sagrado ainda. né? No Sabagi, ela vai passar ainda por um período de 3 dias em observação, ali, no que eu falei, uma adaptação, que é mais tempo no jeje, né? São 7 dias no jeje tradicional das roças da Bahia. O nosso a gente teve de adequar o tempo para que depois, aí sim, ela vai pro Rundeme, passa por um ritual chamado Runfifon. Que vai pelo Ominoque, né? Isso, que ela vai é o acordar, mas Ominoque, né? isso, papai, ela acorda, não que ela despertou daquele desmaio, ela passa pelo Runfifon. É uma ressurreição, mas a pessoa já acorda no Vodum. Aí se fala que é Rundoté, o Vodum está de pé. Aí se passa por um ritual chamado Sapocan ou Sarapocan. Só a partir do Sarapocan é que se inicia o período propriamente de iniciação, que é o Credezem, vai passar pelo Zandró, né? Tem que passar por alguns rituais do mesmo procedimento do Queto, da Angola, as curas, os berés, como eles chamam, né? Passa pelo Baçá Raspar, né? E a função, se criou um mito de que seria aquelas curas abertas, seriam para fechamento de corpo. Não, o jeje, ele tem marcas tribais relacionado à nação. Então nós temos um tipo de marca tribal, né? Assim como o Queto tem, a Angola tem, né? São diferentes. E se prepara alguns pós, né? Que é o Atim, né? Isso é passado sobre essas curas para que ela cicatrize e também tem um fundamento ali. Passa também por o ritual de Naruno, o Orô. O Naruno não se usa dentro do jeje o carneiro, porque a Kizila é o becó do jeje. É o becó, que é o popular conhecido Kizila. O Auô. Isso, não... Euó, perdão. Euó é previsto. O Euó então no nosso é o becó. E não pode. E no jeje, você só fica acordado na sexta-feira. Os demais dias é Vodum e o Ezim, ou popular maluco, o Erê. Você não fica acordado. É direto. Ou fica num transe com o Vodum ou no Ezim. É melhor a gente explicar um pouco. Então, eu vou... Essa questão do que é Vodum. Então, pai, eu vou deixar o senhor... por igual eu falei, os 3 vão falar e o senhor vai fazer a observação, né, pra explicar. E o senhor vai dar a explicação para todos. Pode deixar. Aí depois você volta. Eu sei que o jeje é muito parecido com a Angola, que é diferente do Queto, porque vocês, né, o iniciado passa lá pelas festas primeiro. No Queto também, viu? A gente não pode fazer qualquer um, não. Até casa que Isso somos todos iguais. Temos que namorar. Isso somos todos iguais. É brincadeira. Isso somos todos iguais. Nesses primeiros 3 dias que a pessoa passa na árvore, ela passa incorporada ou ela passa... Deixa eu só fazer uma correção para você. 3 dias nas casas tradicionais, porque o tempo de feitura é maior. Rio de Janeiro, São Paulo, 12 horas, 8 horas. Por quê? Porque é o período mais curto, né? Mas assim, ali caiu na árvore, pode passar, vamos lá, formiga, pode passar bicho, a pessoa tá ali bolada. Tá entendendo? Ela tá ali catatônica, né? Não pode. E se acordar, não faz o santo. Ela vai voltar para casa. Pai França, agora é com o senhor. Fica à vontade das observações. Deixa eu só fazer algumas explicações, porque as explicações dos três é tão maravilhosa, mas eu me preocupo muito com as pessoas que estão assistindo a gente e que são leigas no assunto.
Tá? Primeiro, camarinha, novamente. Camarinha, rondaime e roncó é a mesma coisa. É um quarto que pode estar dentro do barracão de santo ou não, pode ser fora, mas é um local separado, que significa o ventre da Mãe Terra. Lá dentro, o iniciando não sabe se é dia, não sabe se é noite, não sabe que dia é, não sabe se é dia santo, ou não sabe nada. Ele está em gestação, ele vai renascer, ele vai nem renascer, ele vai nascer. Nós estamos gerando um ser espiritual ali dentro. É um ovo mesmo, é um ventre. E dali vai ter um parto. Mas toda a gestação ele começa com uma concepção. Essa concepção acontece no que nós vamos chamar então de bolonã, para simplificar. O bolonã é meio assustador que o Márcio fala, mas dentro do candomblé a gente está acostumado a ver bolonã. E não demora tanto assim, não. A gente não deixa formiga picar, não. Ele está exagerando. É a brincadeira que eu falo. Que a minha roça no mato, né? E chega assim o pessoal e fala assim: mas e se a formiga me picar? A formiga vai te picar. Né? Se ela sobreviver, formiga, tá bom. É chácara, não, tá. Mas só tem uma formiga. Não, lá. assim, não. Normalmente, só no Jeje que é feito, que esse bolonã acontece em volta da árvore. Nas outras casas é no barracão propriamente dito. A diferença do Jeje e da Angola para o Queto, como foi dito pelo pai Márcio, que tem mais proximidade, é que na Angola ninguém entra para fazer santo andando. Ninguém é convidado. Vem cá, vamos fazer santo. Não, ele só entra bolado. Quem leva a pessoa para fazer o santo é a divindade. E para isso ela mata literalmente. Isso é o bolonã. A palavra bolonã vem do radical, do substancial chamado iguibolé. Ou seja, morrer. Literalmente. A pessoa morre. Se alguém for lá procurar pulso, não acha. A pessoa realmente morre, o orixá. E aí quem faz isso no Jeje é o orixá Sapatá, ou Saponã, e no caso da Angola é o orixá Toto, ou Sumbuê. E no caso do Queto é o orixá Oba Oluo Aie, Rei Senhor da Terra, que então traz a pessoa para a terra e mata ela. Porque não existe vida sem morte. Você primeiro mata para depois viver. A semente só ela se transforma em planta, em alimento, depois que ela morre na terra, ela é sepultada e ela vira vida. Sim, e é isso que acontece no candomblé. Então, isso é a iniciação. A iniciação ela é feita por que se raspa a cabeça, principalmente. E aí eu queria que os meus irmãos falassem muito bem sobre isso. A importância é que você precisa dar parte do seu corpo para o orixá. É o seu compromisso com o orixá. Você tem que dar parte do seu corpo. Ou você dá um braço, um dedo, ou se dá o cabelo. O que você prefere? Sim, é o cabelo. No seu caso, já foi. Já foi. Então, assim, é uma parte do corpo que você dá para o orixá. Então, assim, cada nação tem os seus rituais, mas nas 3 nações são muito parecidos. São muito parecidos. Sim, tem nomenclaturas que são diferentes, mas tudo é muito parecido. É um encontro direção. Tanto é que Iaô, por exemplo, Iaô significa noiva. Iaô é a noiva do orixá. Mona Chicola, que é o iniciado no candomblé, também se chama, no candomblé Angola, também significa a esposa do Inquice, né? Mona Chicola, o Mona Inquice. E no caso do Jeje, ele vai ser chamado de Vodunce, que também significa esposa. É isso aí, vamos que vamos. É um casamento. Quando uma coisa é boa, o tempo tá voando aqui, né? Vamos para a pergunta do pessoal da enquete, né? Que a gente sempre pergunta: o que vocês querem saber dos nossos convidados? E a pergunta que ganhou, né, do pessoal que está escrito, eles perguntaram por que tem bastante terreiro hoje
o famoso hoje, né, umbandomblé, ou terreiros que cultuam umbanda e candomblé no mesmo local. O que os senhores acham, na opinião de vocês, na visão dos senhores que são especialistas na área? Essa foi a pergunta da maioria do pessoal de casa que querem ouvir dos senhores. Primeiro desenho? Não, Ele vai não. falar pro final. Primeiro é os... Babá. Em primeiro lugar, não existe um bandomblé. Não existe. Não, Não existe. é que assim, hoje se tem na internet terreiros que se nomenclaturam, Sim. né? Que fala que é um bandomblé e tocam um banda em candomblé no mesmo chão, no mesmo barracão. Tem pai de santos hoje que eu estava até conversando com o pai ali, né? Fui num terreiro que alugaram o mesmo lugar, 2 pai de santo, um de umbanda e um de candomblé. Aí um dia ele toca umbanda, o pai de santo dá umbanda, e o outro no outro dia toca candomblé. Ou no mesmo lugar. Mas aí a gente tem os dois lados, só para te dar uma abertura. Nós sempre tivemos candomblé que fazia umbanda também, porque no Sudeste o candomblé só existe porque havia umbanda antes. Nós devemos ao culto de candomblé aqui no Sudeste a umbanda. Primeiro. Na verdade, no Rio de Janeiro, né? Mais em São Paulo do que no Rio de Janeiro. Umbanda, até os anos 30, não havia, 30, 35, não havia candomblé no Brasil, nem em São Paulo. Só existia Umbanda. Umbanda chegou aqui em São Paulo muito antes do candomblé. E os cariocas que trouxeram o candomblé para São Paulo. No Rio de Janeiro já existia candomblé antes, ali na chamada Pequena África. Quando os baianos chegaram para lá, no final do século XIX, no começo do século XX, que teve a reforma Pereira Passos, em 1930, que botou aquela pequena África para a periferia, e principalmente para a Baixada Fluminense, já existia candomblé. O que havia era um homolocô lá no Morro de São Carlos, na casa de Maria Bataió, que depois virou a casa de Pai Tancredo Pinto, e existia a macumba carioca ali nos morros. Mas assim, em São Paulo já havia. O problema, e aí que eu quero colocar para vocês debaterem, é que hoje existem bandas que se dizem acandomblezadas, que nunca houve isso antes. Isso é uma novidade patrocinada por uma pessoa chamada Rubens Saraceni, que não havia isso antigamente. Então existiam bandas hoje que se acandomblezaram. E eu não vou entrar no mérito, vou deixar para vocês. Antigamente, existiam candomblés que foram formados em cima da Umbanda. Bem, tem 2 vertentes a pergunta, tá? Em primeiro lugar, a maioria dos zeladores hoje, dos babalorixás e tudo, vieram também da Umbanda. E com o tempo foram passando para o candomblé porque queriam um pouquinho mais. Ou seja, se aprofundaram e viram que o candomblé era desse jeito. Então, a pessoa que o babalorixá nunca vai deixar de pegar os catiços ou as entidades da Umbanda, porque não se segura o vento. E eles foram iniciados, começaram em relação a isso. Então eu nunca vou largar meu mané baiano. Eu tenho meu mané baiano. Né? Então muita gente, não toco para Umbanda, toco candomblé, mas meu mané baiano está sempre comigo. Então existe esse lado. E o segundo lado é que a Umbanda precisava de um pouquinho mais como se diz, de energia. Então eles começaram a falar que tem os orixás. Na verdade são caboclos, né? É caboclo de Xangô, é caboclo de caboclo de Iemanjá. Chamam de falangeiros, Os né? falangeiros. Isso. Isso mesmo. Então, aí começaram a cultuar. Eles falam muito orixá, mas na verdade são caboclos porque eles não chegaram a fazer os fundamentos e também não conhecem direito como funcionam os orixás. Não tem a feitura, não tem nada disso. Hoje, se um pai de santo da Umbanda chegar dentro do meu terreiro lá, ele vai ter que fazer a iniciação do zero. Ou seja, colocar o mucam, colocar a senzala, passar por o bolonã, bolonã, e passar por todo e ficar os 7 anos dele. Ou seja, porque ele é pai de santo da Umbanda, ele não pode ser um pai de santo em relação ao candomblé.
Bom, primeiro que Umbanda é uma religião, Candomblé é outra. Já tem isso. Umbanda é uma religião de fundamentação, de ciência, de arte, né? Mas só o Agô, só para deixar claro, gente, essa pergunta foi a estourada porque esse movimento hoje na internet, nas redes sociais, é o que mais se comenta, não é uma pergunta nossa, né? Sim. Sim, Que a gente claro. sempre nos podcasts, a gente deixa uma enquete no grupo pro pessoal falar. A pergunta que tiver o maior número de votação é a pergunta que a gente vai fazer para os convidados. E essa ganhou, assim, Estourado. 99,9%. Então, Umbanda é uma religião que tem sua fundamentação, ciência, arte, cultura, enfim, natureza. Candomblé é uma religião que tem outra fundamentação. A Umbanda não inicia, ela desenvolve. O Candomblé é uma religião de iniciática. Então, o que acontece? Muita gente da Umbanda migrou para o Candomblé, e como o pai falou, tem as suas entidades, não vai deixar de cultuá-las, mas assim, Candomblé é Candomblé. Quando ele quer cultuar a entidade dele, ele faz um culto totalmente separado, sem misturar ali, não pode. As Umbandas, eu falo porque eu participo de várias redes sociais, sempre debatendo, em lives, conversando. O que está acontecendo realmente foi o que o pai falou aqui, que muita Umbanda começou a puxar os orixás para lá. Porque a Umbanda, ela foi fundamentada em 7 linhas, que também tem divergência, né? Então, nessas linhas seria Oxalá, seria o Deus, né? Aí nós temos Ogum, Oxóssi, Xangô, Yansan, Iemanjá e Oxum, né? E 2 sublinhas seria Obaluaê, no caso de Preto Velho. E Nanã, seria sublinhas. E o que acontece? Muita gente não entende, porque chamam de orixá. Só que a Umbanda, ela veio pelos povos, é o povo banto. Por que a Umbanda não puxou os inquices para ter como seus pilares? Isso já foi lá, se eu não me engano, se eu estiver errado, você me corrija, já na parte de Zélio Firmino de Moraes, que aí ele já tinha a mistura onde ele colocou os orixás e a Umbanda. Só que as pessoas não entendem, isso é uma forma de tentar explicar, que esses orixás seriam a base para que as entidades, por exemplo, eu, quando de Umbanda, eu era de Ogum. Não, eu não era do orixá Ogum. Eu incorporava um caboclo da falange de Ogum Beramar. Ogum Sete Onda, Ogum Naruê, Ogum Megê. Os caboclos da linhagem de Oxóssi, 7 flechas, arranca-toco, caboclos da linhagem de Xangô, Pedra Preta, Pedra Branca. Isso são falangeiros, não são orixás. Mas, com a vinda de finado Saraceno, ele não está aqui para se defender, mas infelizmente a gente encontra em livros e seus filhos que cultuam, começaram a desenvolver orixás, que vêm de uma forma totalmente diferente do que aqueles orixás que a gente conhece, dos inquices e dos voduns. E isso começou a tomar uma proporção tão grande que a gente vê a Umbanda fazendo candomblé, ela sendo erudita, porque toca, hoje tem violino, tem várias coisas na Umbanda, bateria, guitarra, nessas Umbandas. Então, assim, é uma evolução que não tem uma fundamentação, né? E é uma coisa que as pessoas falam, está embranquecendo a religiosidade. Essa foi a intenção de Zélio Fernandino de Moraes. Zélio Fernandino de Moraes teve justamente a intenção de embranquecer a Umbanda, quando em 1941 apareceu no Congresso Nacional de Umbanda, que foi no Rio de Janeiro, e confrontou o Tancredo Pinto e a família de Maria Bataió, dizendo que tinha acontecido aquele caso na Federação Espírita do Rio de Janeiro, dia 15 de novembro de 1910, que hoje a gente já comprovou que nunca aconteceu, ele nunca esteve lá e o caso nunca ocorreu. E aí ele traz um embranquecimento kardecista para a Umbanda em detrimento daquilo que já existia da Umbanda, o Molocô, e a Umbanda de Macumba. Muito bem. A explicação do Babá já foi completa. Ele já foi profundo. No Gege é a mesma coisa. Sempre falo o seguinte: eu também venho de uma origem de Umbanda. Eu passei pelo Catimbó. Opa, Jurema. Jurema de Caboclo, passei pelo Catimbó, certo? Mestre,
os mestres e as mestras de Jurema. Tenho lá na minha casa, separado, lá a pedra dele lá, tem o seu Marabô que está lá, que eu cultuo. É um Exu que está há muitos anos comigo. Só que no Abaçá, que é o barracão do Vodum, eles não entram. Eles não entram. Eles recebem a oferenda, recebem tudo que tem que receber ali. A parte deles, até tem muita gente que gosta de conversar. Tem gente que prefere conversar com o meu mestre Zé da Jurema, do que chegar e abrir um Merindelegum, um jogo de búzio para se consultar. Né? É o que eu falo, São Paulo tem essa peculiaridade, essa afinidade com Exu, com Caboclo, tanto é que se você olhar na internet, você vê festa de Exu aí que é um espetáculo. É um espetáculo. Virou balada, né? Balada. Balada. A balada, com todo respeito a meu Vodum, meu pai, eu dou balada, eu dou pro meu pai. Eu vejo até me desculpe quem ficar chateado comigo, mas assim, eu vejo situações em que é assim, isso eu tinha em casa, aí eu cortei. Falei, quem manda no seu uri é o seu Vodum. Não é sua pombagira, não é seu Exu de rua. Porque o dia que eu pegar, abrir um Merindelegum, abrir um Obi, em frente a um assentamento de um Vodum, e determinar que aquela pessoa tem que fazer certas obrigações. Ela fala assim, mas meu Exu falou que tem que fazer isso primeiro. Eu falo, então você está equivocada. Você está no lugar errado. Né? Você está no lugar errado. E isso aconteceu. Tá entendendo? Porque essa, até o Babá já disse, é uma religião iniciática. Eu falo, uma coisa muito pessoal, eu falo, nós nascemos com Vodum. Nós nascemos com o Orixá. Nós nascemos com que isso já vem dentro de nós. Enquanto que num desenvolvimento, numa religião, na Umbanda, ou mesmo no kardecismo, né, isso passa por um processo de desenvolvimento. Eu falo que é o religar, e quando raspa a cabeça, é o religar. Eu estou ligando o meu Vodum Badé, o meu interior, com o Badé do macro. Né? Então, ele me governa. Ele é o meu Olori na terra. Eu tenho seu Marabô já me ajudou muito. Eu sou sacerdote e eu sou advogado. E toda vez que eu quero um cliente ali precisando dar uma incrementada, eu vou lá e peço para ele, sem problema nenhum. Mas eu falo assim, cada um no seu quadrado. E eu sou totalmente contra essa mistura. Candomblé, candombanda. Isso aí, pra mim, é um negócio estranho. O pai quer fazer uma observação? Eu Pai. também gostaria de fazer uma depois, tem tempo? Sim. Aí depois, eu só queria, pra gente ir finalizando, porque o senhor tem mais uma pergunta pra fazer, e depois a gente precisa passar as informações dos senhores, que a gente não passou ainda, né? Que passa tão rápido quando a coisa é boa, né? E depois a gente vai ter que fazer a segunda. Lembra que eu te falei? Tem que fazer a segunda que parte. 2 horas não era nada. Especial Candomblé 2, vai ter que fazer depois. O pai quer fazer depois o pai. Aí o Céu vai fazer a última pergunta pra gente finalizando. Só um comentário sobre a Umbanda e sobre a Umbanda. Hoje em São Paulo, muita gente não se preocupa muito com o santo, eles vão atrás de Exu. Porque existe aquela magia, aquele mistério, essas coisas. Então, o Exu é praticamente tudo. Mas lembrando que o Exu que está ali é um Exu catiço, na ancestralidade. Não é um Exu em relação a um Orixá, ou a Luvaiá, que seria um Inquice, nem um Vodunce. Então, o pessoal vai muito atrás disso e atrás das consultas com ele. E já que eles são ancestralidade, foram viventes, aí dão as informações que tem que fazer, porque eles passaram por isso também. Então, aqui principalmente em São Paulo, lá na Bahia, muitas vezes é o santo. A gente trabalha muito em cima do santo. Meu pai de santo mesmo incorpora o Exu, na verdade a Pombogira, uma vez por ano, uma vez a cada 2 anos. E aqui em São Paulo, praticamente toda semana, existe uma demanda para a pessoa poder fazer uma consulta com o Exu. É interessante a gente lembrar, só um pouquinho, rápido,
que essas entidades de Umbanda, o que diferencia do orixá de Candomblé é uma coisa simples. Segundo Platão, e a maior explicação da essência do ser humano é Platão que dá, quando ele coloca o ser humano numa categoria tricotômica, ou seja, ele divide em 3 partes. Soma, corpo, psique, alma. Pneuston ou pneuma, espírito. O espírito, ele, após o desencarne, ele toma o seu rumo, porque a única coisa que o mantém aqui nesta terra é a soma. Por isso que Platão vai dizer que o corpo é a prisão do espírito. E este soma, ele volta para a terra, e o que permanece aqui é esse psique. Esse psique, ou também chamado de ânima ou alma, em latim a gente vai chamar de ânima, a alma, que é um corpo que os espíritas kardecistas vão chamar de corpo ectoplasmático ou perispírito. Ele tem uma concentração de energia plasmática, e é ele que responde como as entidades, não só as entidades da Umbanda, mas também o que nós chamamos de catiços no Candomblé. Eles não são espíritos, não são divindades. Então, quando nós falamos de Umbanda, nós não falamos de divindades. Então não existe um culto, existe uma evocação e uma avocação. O culto de orixá, ele existe só de 2 maneiras. Só existem 2 pilares do culto de Inquice, do culto de Vodum e do culto de orixá: sacrifícios e oferendas. Para isso, precisa ser iniciado. Tem que receber alguém para ministrar esse culto, precisa ser investido de sacerdócio de orixá, e para isso precisa de tempo, e algum mais velho, o seu sacerdote superior, tem que investi-lo deste sacerdócio. Ou seja, se isto não existe, como não existe na Umbanda, um dirigente de Umbanda não tem o direito de fazer culto de orixá. É só um adendo sobre isso. Muitas vezes as pessoas falam assim, o seu caboclo é de Candomblé? Seu Exu é de Candomblé? Não. Ele é caboclo. Ele é caboclo, ele é Exu. Não tem Exu de Candomblé. Candomblé que tem é o orixá, Vodum e Inquice. E principalmente pós-pandemia, eu vejo muito, as pessoas estão muito carentes e muito doentes psicologicamente. E elas estão procurando muito pessoas para atendimentos com entidades. E eu peço só para tomar muito cuidado, porque como eu frequento redes sociais, eu não vou ficar falando o nome aqui, mas a gente vê em redes sociais pessoas em lives incorporadas, dizendo que estão incorporadas, dando consultas, tá? E as pessoas pagando lá, fazendo PX, pagando. Quem quer ter contato com essas entidades, dá um Google, procura saber quem é o pai de santo, o terreiro, né? Busca o nome da pessoa e aí sim, procure um contato e vá a uma casa séria. Não se deixe levar pelo momento da emoção. Os amigos conhecem alguém. Seu pai de santo tem caminho e seus filhos têm caminho. Só para encerrar aqui, lembrando também, não procurem babalorixás, pelo menos a mim não, eu acredito que os senhores também não, para fazer obrigações para enriquecer. Tá? Nós vamos agora para a última pergunta do céu. Eu gostaria só que fosse uma resposta assim resumida para a gente não estourar tanto tempo aqui, porque depois a gente tem que passar as redes sociais, os contatos dos senhores para a gente finalizar. E vamos marcar o segundo especial Candomblé 2, porque esse não deu para falar Eu tudo ainda. avisei. A última pergunta, então, é: qualquer pessoa dentro de cada nação, né? Qualquer pessoa pode buscar, por exemplo, um jogo de búzio com os senhores, ou também tem essa questão de ser convidado por uma outra pessoa de dentro da casa, ou viu os senhores na rede social, não, quero fazer um jogo de búzio. Como que funciona isso? Toda pessoa, quando vai buscar o jogo de búzios, ou se não uma consulta, é que ela está precisando de alguma coisa. E a função da gente é dar caminho para todo mundo. Sim. Então, sim.
qualquer pessoa. Pai? Jogo de búzios é um jogo de orientação. Qualquer pessoa pode buscar sim. Só para poder entender, eu já atendi pessoas que não conseguia ver orixá, porque não fazia parte do Quetu. E aí eu indiquei a um doter de Jeje, porque não, a pessoa não tinha orixá, e sim vodum, né? Então a gente tem que saber discernir isso, aquilo que não está no meu alcance, e passar para quem realmente é. Aproveitando o gancho dele, já tive também situações, jogo de búzio também no Jeje tem, atendimento é para todos, a qualquer tempo, com exceção da sexta-feira, não é que seja proibido, mas por tradição, sexta-feira nós não jogamos, tá? Fora isso, qualquer outro dia. Ele falou da situação de Vodum. Dentro do Jeje não faz um orixá chamado Obá. Dentro do Jeje não faz um orixá chamado Logum Edé. Eu estou falando no Jeje da minha tradição. Pode ser que outra casa faça, mas na minha tradição não. E sem problema nenhum eu indiquei um sacerdote de Queto, eu não mexo com esse orixá, então eu não vou fazer. Mas, né? isso é histórico. Em Bomicidália, por exemplo, aconteceu isso. Ele era de Iroco. Né? Foi chamado Gaiacu Luizinha para fazer o exato, santo dela. Mãe menininha foi lá buscar a Gaiacu Luizinha e falou, olha, seu santo não é dessa terra. Dessa você foi Gaiacu Luizinha, foi lá e fez as coisas. Ela continuou sendo do Gantuá, mas ela foi feito pela mãe de... Sem problema nenhum, mas o Jeje tem o jogo de búzios, é importante, assim como o Babá, como o Tata falou, do mesmo jeito que ele estava falando aqui da questão de espírito, catiço, ficar falando internet, tem que prestar muito bem atenção com relação a jogo de búzio. Eu não estou dizendo o método, se ela é via internet ou se é via presencial, mas quem sabe realmente jogar. Jogo de búzio não tem pombagira. Jogo de búzio não tem caboclo. Não tem jogo de búzio não tem gente incorporada. Jogo de búzio, ele fala o orixá, ou ele fala o vodum, ou ele fala o inquice. Se chegou e falou, olha, o seu caboclo está pedindo isso, esquece, levanta, vai para casa. É a melhor coisa que tá fazendo. Paz, não vê passado o futuro, espiritual. Infelizmente, temos que encerrar, né? Já estouramos o tempo aqui. Prometo que nós vamos marcar. Não falamos nada ainda. Prometo que nós vamos marcar o 2 com 3 horas de duração, né? Porque 2 horas praticamente não deu para falar tudo que a gente queria. Sinto muito, porque eu também gosto de aprender, gosto de ouvir. Então, só agradecer mais uma vez nossos patrocinadores, a Megfones, 912684950 ou no Instagram Saulo_iPhones. Complexo Bom Lugar no quilômetro 68 da Castelo Branco, supermercado, posto de gasolina, troca de óleo, loja de conveniência, bar e restaurante. Casa Pena Branca, Avenida Maria Luísa Americano, número 2008. Casa Pena Vermelha, Rua Doutor Luiz Aires, número 1600. A Cultsec Segurança da Informação, www.cultsec.com.br ou no Instagram, @cultsec_. Proteja a sua empresa aí, hein? Esse negócio de roubo de dados, hackers, procure a Cultsec que ela protege. Mercado da Família, Rua Morumbixaba, número 478. E o CNA Perdizes, Avenida Francisco Matarazzo, número 358, em frente ao Parque da Água Branca. Gente, só avisar, os convites da festa do Bar do Seu Zé, né, o Samba do Seu Zé, com o show do René Sobral, o primeiro lote já esgotou. Muito obrigado a todos. O segundo lote já foi colocado à venda, está no Simpla, está lá na nossa rede social, no Facebook do Pai Ronald, né, 7 Ondas. Só entrar lá no link que o segundo lote também já está esgotando, tá? Então procure o segundo lote, porque o terceiro já vai ser o preço normal. Então, dia 26 de fevereiro, uma semana depois do Carnaval, domingo, das 14 às 22, é a homenagem aos sacerdotes da FOCESP, né? São 6 babás e 6 iás que vão ser homenageadas. Show do René Sobral, feijoada com pagode, primeiro lote esgotado. Obrigado, viu, gente? Obrigado pela força, pelo apoio, pela confiança de sempre.
Boas festas a todos, um Feliz Natal, um ótimo Ano Novo, né? Que nosso Pai Maior abençoe todos, família Sete Ondas. Sem comentários, o que vocês fizeram esse ano pra gente foi demais. Esse podcast também só tá no ar por causa de vocês. Batemos 200 mil no Instagram, estamos com 16 mil no YouTube, né? Em 6 meses, né? E a página do Facebook está indo para 20 mil também. Então, muito obrigado. E eu gostaria agora de pedir as redes sociais dos pais, como acha, para jogos, os ilês onde ficam, né? Para todo mundo possa conhecer esses sacerdotes tão maravilhosos que estão aqui. E foi uma honra para mim recebê-los, né? Conhecê-los também, através do Pai França, que também no final vai dar a sua mensagem, deixar suas redes sociais. E muito obrigado pela presença de todos. Bem, primeiro falar que dia 1º de janeiro agora vou ter um bolonã na minha casa e dia 21 vai ter uma saída de Santos. É verdade. Então vou fazer um recolhimento de algumas pessoas. Então vai ter, vou mandar o convite, com certeza. Bem, rede social. Eu tenho um site, www.roximucumbi, R-O-X-I, mucumbi com K.com.br. Roximucumbi Oficial no Instagram. E também tem um telefone que tem que olhar aqui, porque não fica comigo, porque senão não atenderia todos. É 011 95 684 8429. 011 95 684 8429. É o WhatsApp e telefone. Vai. Gente, o número do telefone que vocês possam falar comigo é 11, né, São Paulo, 947256982. 11 947256982. No YouTube, vocês me acham lá como @PaiRibamar e no Ticoteco @Ribaamar74. Vocês me encontram lá todos os dias. Quero agradecer pelo convite. Conheci novos amigos aqui, né? Espero outros encontros, esclarecer mais. Eu tenho o Facebook, tenho o Instagram, tá como Pai Márcio de Badé. Eu coloquei como Pai Márcio porque Doté ainda é um nome não muito conhecido. Fosse um Babalorixá, mas Doté também é pai. Né? Então tá Pai Márcio de Badé, meu Facebook, tem bastante informação lá de Jeje, sobre Vodum, sobre partes da iniciação, naquilo que pode vir a público, que não pode, continua no segredo, que isso é a vantagem do candomblé, é o segredo, né? E o número do telefone é o 11 944 862 934. Né? 944 862 934. E desejo a todos um Feliz Natal e um excelente Ano Novo, né? Com muita axé. Axé. Bom, bom, eu no começo acabei não me apresentando. Qual é a nação do Pai França? Eu nasci na UEFON e hoje eu faço parte de uma casa de Angola. Então eu sou de todos. Mas a minha nação, eu faço todas as nações, mas eu sou sediado numa casa de Angola. Então eu quero, antes de tudo, dar o meu macuyu, a minha Ialo, minha Mameto, minha mãe de santo, Omin Lodeci, mãe Solange da Oxum, meu pai Juvenal do Ogum, Corodeji, e a minha roça Itaúsu, que fica em Mauá, e o número do meu telefone é 98612-4284, 98612-4284. Os meus livros estão à disposição. É DDD11, pai. DDD11. Os meus livros estão à disposição no nosso site, né, que vocês podem achar, Aueto Editora. Coloca lá, Aueto Editora, no Google você acha o site. E tem um Instagram, mas eu não sei o endereço. O Facebook também tinha, eles me... Deixa isso pra lá, que eu não entendo então esse negócio. Manda um WhatsApp. Vai lá no WhatsApp, me chama, te bate papo, marca,
a gente joga e e a gente está à disposição. Sempre procurem os meus livros, os livros da editora Aueto, nas lojas de Umbanda e Candomblé, ou me chama no WhatsApp, ou vai lá no site da gente, Aueto Editora, e tá lá à disposição os nossos livros, né? São de 20 livros que a gente tem no mercado. Aueto Editora. A-W-E-T-O. Aueto, que significa paz, prosperidade, é o mesmo sentido da palavra axé. Ó, só para falar. Leiam, aprendam. É importante. Quem lê, quem estuda, não fica perdido. Exatamente. E não faz besteira, né? E não faz besteira. E não inventa novidade, porque atrás de uma novidade sempre vem uma marmotagem. Perfeito. Quero agradecer a todos os pais a disposição de estarem aqui hoje, né? No fim de ano, quase Natal. Agradecer pelo conhecimento compartilhado conosco hoje, pelo axé compartilhado conosco hoje. E agradecer aos nossos seguidores, muito obrigado. Estamos crescendo, mas precisamos de vocês para crescer cada vez mais. Então compartilhem, porque, como os pais já disseram, compartilhar conhecimento pode ser através dos livros, né? Mas também o que a gente está fazendo aqui é trazendo visibilidade para para as nossas religiões, né? Que sofrem tanta intolerância. Então, um grande beijo, um grande abraço, axé para todos e pai. Muito obrigado. Obrigado, Rodrigo, mais uma vez. Obrigado ao Urban Cowork, né? Que tá sempre essa parceria com a gente, a Thalia. Muito obrigado a todos e até o ano que vem. E prometendo aqui, já deixado registrado, vamos ter a segunda parte de Candomblé especial, parte 2. Obrigado a todos. Axé. Axé, Mancha. Aueto.